dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos iniciando mais um episódio da série Só por Hoje, com meditações diárias de Narcóticos Anônimos. Pessoal, o meu nome é Sheila, eu sou uma adicta, eu estou limpa e buscando recuperação há 4 anos, um mês e algumas 24 horas. E aqui comigo, galera, já vou falar que o negócio é espiritual. Tenho um companheiro muito querido e eu vou chamar ele para se apresentar, se assim for da sua vontade. Companheiro, você gostaria de se apresentar? Sou Guto Adicto, mais um dia limpo só por hoje, o que importa é o dia de hoje, mas já não faço uso de drogas e nem de nenhuma substância já há 20 anos, mas o que importa é hoje. Valeu, Guto. Tamo junto, meu irmão. Obrigada pela sua presença aqui no podcast. A jornada continua de Narcóticos Anônimos. Obrigada. Então, agora vamos iniciar com a leitura da meditação do dia 12 de maio. Vivendo experiências espirituais. Para a meditação de ter algum valor, os resultados deverão ser sentidos nas nossas vidas cotidianas. Texto básico, página 53. Só por hoje. Vou procurar todas as respostas necessárias para entender minhas experiências espirituais e incorporá-las à minha vida diária. Tamo junto. Companheiro, companheiro Guto, tá com você, querida palavra. Passa pra gente um pouquinho da sua experiência com esse só por hoje do dia 12 de maio. Tamo junto. Mais uma vez, né, sou Guto Adicto, limpo só por hoje, mas já não faço uso de drogas há 20 anos. Dia 2 de setembro é o dia do meu aniversário e é o dia que eu ingressei nessa irmandade, né? Então eu comemoro só de uma vez. Bom, a minha experiência dentro da literatura, por exemplo, é que, como eu vivi muito tempo numa zona rural, né? E no meu tempo era difícil, tinha que pedir, né, pelo correio, isso é maravilhoso, né? Chegava em lugares longes, né? Apesar que não chegava lá na porta, mas eu ia buscar na cidade. A literatura, ela vai me dar a ferramenta e a habilidade que eu não tinha para lidar com as minhas emoções, com meus sentimentos. Eu pego o texto básico, levo para debaixo do cupuaçuzeiro, que é uma fruta da nossa região, né, que nós tem uma roça, do açaizeiro, e vou meditar, e vou partilhar com o poder superior. Por quê? Porque lá não tem grupo, lá não tinha grupo, lá não tinha é, é, a comunidade, que é muito bom estar na sala, maravilhoso, né, tá na sala. A gente recomenda 90 reuniões para o recém-chegado. Por quê? Porque a sala vai te fortalecer. E agora, membro de Narcóticos Anônimos, mas moro distante, não tem sala para me ir, estou com a mente barulhada, né? Aperreado nos ressentimentos, nas mágoas, e agora? O que eu vou fazer? Né? Mas eu ganhei o texto básico, né? Ganhei literatura, e aí fui indicado, né, pelos companheiros que eu podia, né, telefonar, mandar buscar, né, e ao chegar, né, meditar. E aí levar para dentro da minha vivência a prática, né? E lá eu fico muito sozinho, né? Porque o meu irmão que mora lá, ele fica mais na cidade, eu fico mesmo no sítio. E aí o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu fazia? Meditava, escrevia, né? E quando de 20 dias que eu vinha na cidade, eu procurava estar na sala. Ou então, às vezes passava um mês, a pessoa um mês sem você ir na sala, um mês sem tu partilhar com teus companheiros, né? Era difícil, mas o que é maravilhoso é tu poder saber que a oração que é feita lá na sala, aquele instante de silêncio, é por você também. Ah, aquela oração que é feita, eu sempre na oração eu faço pelo cara que está longe, que não pode ir na sala, que está embarcado no navio, que está dirigindo uma carreta, né? Que está ali.
só com a literatura, né? E a literatura ela é tão importante porque ela me orientava, por exemplo, lidar com ressentimento, né? Esse só por hoje. Trazer essas experiências espirituais. E o que é mais espiritual do que tu levar o teu pensamento ao poder superior da tua compreensão pedindo ajuda. Eu sentia, às vezes, aquele arrepio, sabe? Como se a voz do próprio poder superior estivesse falando comigo, olha, perdoa. Que eu ouvi assim uma vez, muito bem nítido, no meu coração, na minha mente, né? Tinha muito ressentimento, né? Da minha família, né? Em algum momento. E aí tinha ressentimento, assim. Por quê? Porque eu tinha aquele complexo de inferioridade, de abandono, né? Porque me deportaram para o interior, porque na cidade não tinha mais jeito, não fazia bobagem ao ponto de estar mendigando, ao ponto de estar morando na rua, comendo do lixo. E aí me deportaram para lá, para ver se dava um jeito, né? Aquela mudança geográfica, né? Mas não tinha jeito. Mas quando eu encontro essa literatura, ela vai mudar a minha forma de ver, que tem jeito, que tem esperança. Quando eu ia na sala, que via os companheiros, né, partilhando a sua experiência de recuperação, eu ia para casa acreditando. Eu sempre digo, quando eu chego na sala, eu não vou para o grupo de narcóticos anônimos apenas. Eu vou para ver os milagres que eu posso tocar e que no final da reunião eu posso abraçar. Porque cada um é um milagre que eu posso abraçar. Como vocês que me ouvem, são um milagre que eu posso acreditar que estão aí do outro lado dizendo eu posso conseguir, né? E quando eu faço as minhas meditações, quando eu estou lá no sítio, hoje eu já venho mais na cidade, hoje já tenho essa possibilidade, né? Por exemplo, eu não tive a experiência maravilhosa que é servir, por exemplo, muito. Tenho já uma caminhada de limpo, mas eu nunca pude servir, né? Muito assim. Eu secretariei muito pouco, servi muito pouco na Irmandade. Por quê? Por causa da distância, da dificuldade. Às vezes, ó, eu fui numa reunião de uma outra Irmandade, né? Que ela dá, de lá do sítio onde eu fico, ela dá mais de, acho que 50 quilômetros. Quando eu cheguei lá a primeira vez, a porta estava fechada. Eu fiquei lá na frente. Esperei dar o horário de acabar, que eu sabia que acabava a reunião e vim embora. Mas eu fiquei lá sentado, meditando na literatura. Por quê? Porque eu tinha muita força, eu tinha muita coragem, eu tinha muita vontade quando eu ia buscar a droga. Nada me impedia, nada me parava. Se eu não tinha bicicleta, eu ia a pé. Se eu não tinha, contar uma experiência aqui, né? Às vezes eu tinha só de ir buscar, né, a porcaria, e aí eu não queria desinteirar, né, da passagem do ônibus, eu ia andando, 20 quilômetros, 30 quilômetros andando às vezes. Como é que para ir na sala eu tinha que ter desculpa? Não, mano, eu vou lá. Não estava fechado, fiquei lá sentado. E aí alguém me viu, a cidade lá é pequena, alguém me viu sentado na frente, falou com o companheiro lá que eu estava lá, né? E esse companheiro apareceu lá, me levou para casa dele, nós fizemos uma amizade. E aí partilhou comigo a dificuldade da frequência lá. E eu vou uma vez, às vezes, porque é muito longe, quando chove, estrada ruim. Mas eu vou, né, quando eu estou lá para dar uma força pro pessoal. E eu não sou dessa irmandade, mas é a única que tem lá perto. O que eu quero dizer é que a literatura, ela vem perfeita. A literatura vem perfeita. Você que não tem a possibilidade de estar em reunião, de estar, ou que não se adequa muito a online, né? Mas recuperação, ela passa.
Eu digo para todo mundo que me pergunta que, para mim, né, na minha experiência pessoal, a literatura ela é de fundamental importância. Se eu praticar o que me é sugerido, por exemplo, o que me sugere esse só por hoje, é ter a minha intensidade espiritual no poder superior da minha compreensão. É buscar isso, né? Por quê? Porque a minha doença ela é espiritual também, né? A minha doença, ela me prejudica primeiro na alma. Ela só vai me prejudicar externamente quando a minha alma se adoece. Então, quando eu busco a gratidão, quando eu busco, não só por hoje, né? Sobre gratidão, quando eu busco a gratidão de ver positivas coisas. Por isso que eu digo que hoje, até as coisas ruins, elas já não me deixam com aquela sensação eu estou sofrendo porque ninguém me compreende. Não, hoje eu já vejo de forma diferente. Eu vejo que o poder superior me deixou agora sofrer para me dar a oportunidade de achar soluções sem prejudicar a vida de ninguém, sem manipular, sem mentir, sem roubar, sem enganar, porque ele quer que eu seja uma pessoa melhor. Eu cheguei ao ponto de pensar hoje que tudo que eu já fiz na ativa, eu fiz porque o poder superior permitiu, para que hoje ele me desse a real sabedoria de entender que eu podia ajudar outra pessoa, tá? Eu posso ajudar outra pessoa, o adicto que ainda sofre, né? Eu tinha que passar aquele meu calvário, né? E hoje eu faço assim a meditação lá, né, no sítio, andando assim no sítio, né? Andando no meio da floresta, no meio do, das plantações. Sabe que às vezes eu sinto, um dia foi uma experiência, eu achei assim muito massa, né? Alguém acha coincidência, mas eu acho espiritual. Eu estava fazendo uma meditação sobre o perdão, né? Do quarto passo, reparação, gosto muito do quarto passo. E aí eu estava fazendo uma meditação, e aí no começo da minha recuperação, e aí eu fiz assim, eu falei o nome, né, da pessoa que eu tinha um ressentimento, e eu disse, hoje eu libero o perdão e peço perdão a essa pessoa. E aí eu disse assim, mas se realmente isso é sincero, meu poder superior, me mostra. E aí as folhas da estrada estava cheio de folha, porque o cacoeiro derrama muita folha no chão. Deu um vento, sabe? E as folhas todas levantaram, mas um vento muito forte, e as folhas levantaram assim todas, sabe? E na hora que eu estava falando que eu queria um sinal se a recuperação era de verdade, porque o que eu falei, assim, quando eu conheci a Irmandade, eu falei uma coisa assim, a minha vida é só fracasso, sabe? A minha vida é só fracasso. Eu só coleciono fracassos e derrotas. Mas se isso vai servir para alguma coisa, e se o poder superior da minha compreensão me aceita dessa forma, mesmo sendo esse fracassado, e se esse programa é de verdade, eu aceito ele para mim. E desde esse dia, a minha vida mudou. Mudou. Eu aprendi a amar sem ressentimento, a amar sem querer nada em troca, sem querer manipular, porque o Guto da Ativa, ele só amava alguém se esse alguém tivesse alguma coisa para dar para ele, né? Se ele tivesse como manipular essa pessoa. O Guto da Ativa, na Ativa, eu só queria, pode me dar alguma coisa? Pode me promover de alguma forma? Ah, então eu te quero do meu lado. Se não, meu irmão, pega o B, como diz aqui no Pará, diz aqui em Belém, pega o beco.
Então, hoje, o que eu acredito, o só por hoje, que nós meditamos, né, é ter essa intensidade. Eu tenho que ter, na minha experiência, para mim, eu faço assim, eu tenho os pilares, meditação, literatura e apadrinhamento. O meu padrinho, a gente se liga, a gente conversa, a gente manda mensagem, a gente manda meditação para o outro, né? Meu padrinho é um dinossauro já, né, da Irmandade, cara com muita experiência. E amar, sabe? Amar. E eu quero, já está acabando aí meu tempo, eu acho, mas eu quero deixar uma reflexão aqui sobre o perdão, por exemplo. Se você não perdoa, se eu não perdoo, é como andar com um cadáver amarrado no meu corpo. E esse cadáver, toda vez que ele vai fedendo, vai se decompondo, ele vai me trazendo as bactérias que também vai me decompondo, e ele está morto e eu vou estar morrendo também. Então, é como se você andar com um defunto do seu lado. É como se eu andasse com um defunto do meu lado. Então, quando eu aprendi a perdoar, eu já larguei os cadáveres e agora eu vivo uma nova maneira de vida. Ah, eu acredito, tentei dar uma resumida aqui, né? Muito obrigado pela oportunidade. Quem era o Guto, né? Que nem a família dele queria ele mais, nem ele não que suportava mais. E hoje está sendo convocado aqui, né, para falar nessa Irmandade que é mundial, maravilhosa aí. Quero agradecer aí a Sheila, como é o nome do menino? Toshio, O Toshio aí, né, cara? Tamo junto, Toshio, Deus te abençoe. E agradecer a vocês, né, que estão levando essa mensagem, né, que hoje é tão maravilhoso. Olha lá no sítio, cara, no sítio tem internet agora, né? A gente tem internet, né? Antes era, pô, tu tinha que ter um telefone rural para te ligar e não podia demorar muito, né? E hoje, cara, tá maravilhoso isso. Então, levar essa mensagem, eu digo que ainda sofre, tem esperança. Né? Obrigado aí. Não sei muito aqui como encerrar, mas eu quero encerrar dizendo que Narcóticos Anônimos, ele traz vida. Se você fizer o que for sugerido, ele é perfeito. Tamo junto. Obrigado. tamo junto, companheiro. Uau, uau. Quero agradecer aqui. Em nome do podcast, a jornada continua, CSA Grande São Paulo, em meu nome, em nome de todos que fazem esse podcast acontecer, cara. Obrigada a vocês que um dia me deram essa oportunidade de poder fazer parte desse serviço. Eu sou muito abençoada por poder fazer parte de um serviço como esse, abnegado, onde eu tenho, é, onde eu tenho o privilégio de trocar experiências com pessoas como o Guto, pessoas espirituais, pessoas de verdade. Então, eu vou agradecer ao convidado por aceitar o nosso convite e por ter participado da nossa série do Só por Hoje. Galera, eu quero lembrar a todos que o trecho lido foi retirado da meditação diária do livro Só por Hoje e para respeitar a propriedade intelectual de Narcóticos Anônimos, não pode ser lido na íntegra. Mas se você quiser ler a meditação diária, acesse o nosso site e visite-o também, na.org.br. Lá você encontra o botão Leia a Meditação Diária. E se você quiser adquirir qualquer literatura, livro de Narcóticos Anônimos, você pode comprar através da nossa loja virtual, na.org.br/loja. Lá você encontra toda a nossa literatura oficial disponível. Valeu, pessoal! Minha eterna gratidão aqui a vocês. Amanhã tem mais e não se esqueçam, a jornada continua. Tamo junto!